Queria começar. Vocês sabem que hoje tem mártires, né? Quais são os mártires de hoje? São Paulo Micos e seus companheiros. E por que eu queria começar com eles? Porque os companheiros de Paulo Mique, eles eram catequizandos. Eram pessoas que estavam aprendendo a catequese. Estavam construindo a sua vida em Jesus Cristo. E aqui nós temos um resumo, como aconteceu o martírio, e Deus colocava no meu coração que eu começasse junto também esta oração com vocês, porque é uma oração esse resumo. Diz assim: quando as cruzes foram levantadas, então todos eles foram o quê? Crucificados. Todos eles foram crucificados. Por quê? Porque estava fazendo mal? Não. Porque estava falando em nome de Jesus. Estava levando a fé. Foi coisa admirável ver a constância de todos, ao qual era exaltado pelo padre Passos, que era outro padre, e pelo padre Rodrigues. O padre comissário, que era o padre da missão, permaneceu ali, firme, sem se mexer, e com os olhos fixos no céu. O irmão Martinho cantava salmos de ação de graças à bondade divina, aos quais acrescentava o versículo: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Também o irmão Francisco dava graças a Deus com voz clara. O irmão Gonçalo recitava em voz alta o Pai Nosso e Ave Maria. E o nosso irmão Paulo Mique, vendo-se colocado diante de todos, no mais honroso púlpito, porque o púlpito que ele estava usando ali era a cruz, que nunca tivera, começou por declarar aos presentes, que eram japoneses e pertenciam à companhia de Jesus, que iam morrer por haver anunciado o Evangelho, e que dava graças a Deus por lhes conceder tão imenso benefício. A pessoa está crucificada, vai ser martirizado, e está o quê? Louvando a Deus por conceder tão imenso benefício, que é entregar a vida por aquele que entregou a vida por mim. Por fim, disse essas palavras: agora que cheguei a este momento de minha vida, nenhum de vós duvidará que eu queira esconder a verdade. Não, declaro-vos, portanto, que não há outro caminho para a salvação fora daquele que é Jesus Cristo. Vós precisais ser cristãos. E com este caminho, que me ensinou, diz ele, a perdoar os inimigos e os que me ofenderam de todo o coração, eu perdoo agora o imperador e os responsáveis pela minha morte. E lhes peço que recebam o batismo cristão para que sejam salvos. Olha a oração deste povo na cruz. Em seguida, voltando os olhos para os companheiros, começou a encorajá-los. Porque a gente precisa estar junto com os irmãos. Porque na hora que chega a dificuldade, nós precisamos do outro para nos encorajar. E ele encorajava neste momento extremo. No rosto de todos resplandecia uma grande alegria, mas era no de Luís que isso se percebia de modo mais nítido. Quando um cristão gritou que em breve estaria no paraíso, ele fez com as mãos e com o corpo um gesto tão cheio de contentamento que os olhos dos presentes se fixaram nele. Antônio estava ao lado de Luís, com os olhos voltados para o céu. Depois de invocar o santíssimo nome de Jesus e de Maria,
entoou o salmo: Louvai, louvai, ó servos do Senhor, ao Senhor. Que ele tinha aprendido. Aonde? Na escola de catequese. O que a gente aprende na catequese, a gente leva para a vida toda. E na hora que nós estamos nas dificuldades, nós nos lembramos das orações, nós nos lembramos das pessoas que nos apoiam, que nos amam, nós nos lembramos que não estamos só. E assim ele louvava a Deus com os salmos que ele aprendeu na catequese. Como costumava ensinar alguns salmos aos catequistas. Alguns repetiam com o rosto sereno: Jesus, Maria. Outros exortavam os presentes a levarem uma vida digna de cristãos. E por este e outros ações semelhantes demonstravam estes prontos para a morte. Finalmente, os 4 carrascos começaram a tirar a vida de cada um deles, puxando a bainha e cortando-o. E eles gritavam, fiéis a Jesus e a Maria. Crucificaram eles e ainda enfiaram as espadas neles, para que eles morressem mais rápido. E por que eu queria colocar isso? Deus colocava isso no meu coração? Porque a gente precisa entender que existe um martírio branco e um martírio de sangue. E muitas vezes o martírio branco é até mais difícil do que o martírio de sangue. Por quê? Porque você sofre ali 1, 2, 3 horas, mas depois, pronto. Mas o martírio branco, você vai sofrendo todos os dias. Mas precisamos fazer como eles. Estar com os olhos voltados para o céu, apoiados nos irmãos e na fé. Amém? Pronto. E aí nós temos 2 coisas para falar hoje, né? Eu digo 2 porque estão unidas. Precisamos aprender com a igreja, né? A interpretação da Bíblia na igreja. A Bíblia, a gente não pode lê-la e depois dizer assim, o que foi que eu achei? O que é que você achou? Na igreja não é assim. Isso daí é leitura protestante. E isso também não pode acontecer na catequese. Por quê? Porque a igreja que fez a Bíblia, os hagiógrafos que escreveram a Bíblia, guiados pelo Espírito Santo, só o Espírito Santo é que pode me dar o sentido. E esse sentido está unido ao magistério da igreja, de mais de 2000 anos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então esse livrinho, essa encíclicazinha pequena, ela nos mostra que a igreja, ela não foge da razão. Então, tem toda uma exegese bíblica, tem toda uma hermenêutica, tem todo um estudo para que a Bíblia tenha o sentido do qual ela foi feita. Alguns procuram na Bíblia, sobretudo, o Cristo da visão pessoal deles e a satisfação da religiosidade espontâneas que tem. Outros pretendem encontrar nela respostas diretas a toda sorte de questões, pessoais ou coletivas. Numerosas seitas é que agem assim. Entendeu? Então o documento está dizendo que a gente não pode pegar a Bíblia e querer satisfazer a nossa visão pessoal, satisfazer uma religião minha, né? Tirar Jesus de contexto. Muitas pessoas leem a Bíblia e acabam enxergando Jesus que não está na Bíblia.
Faz um Jesus do jeitinho dela. E quando a pessoa diz assim, mas isso está errado, o que é que ela diz? Não, mas para mim é assim. É assim que eu entendo. Mas não é assim que a igreja ensina. A igreja não ensina assim. Aqui existe também o diretório para a catequese, que você já deve ter esse livro, né? De cabeceira. E aí eu peguei só um ponto aqui, que eu rezando hoje à tarde já, Jesus mandou eu pegar esse ponto para falar para vocês, que está na página 75, o número 91. Diz assim: a catequese colhe sua mensagem na palavra de Deus. Então, aonde é que eu vou começar a colher a mensagem? Na palavra. Eu preciso falar da palavra, que é a fonte principal. Portanto, é o fundamento que a palavra revela, fecunda radicalmente a catequese em todos os esforços para transmitir a fé. Mas existe os pilares. A Sagrada Escritura que Deus inspirou alcança profundamente a alma humana, mais do que qualquer outra palavra. A palavra de Deus não se exaure na Escritura, porque é uma realidade viva, atuante e eficaz. E por que também não se exaure na Bíblia? Porque a palavra é uma pessoa, é Jesus Cristo. E aí, partindo daí, eu quero colocar dois pressupostos que muda tudo. Se queres entrar no universo bíblico com serenidade, precisa aceitar dois pontos de partida. Primeiro, a Escritura tem densidade própria. Ela desembrulha o sentido à medida que é lida. A Escritura, na medida que eu vou lendo, desembrulhando, como se vai desembrulhando um presente ou puxando um rolo, que antigamente era assim, eu vou cada vez mais descendo na profundidade da Escritura. O pároco mesmo nosso diz. Toda vez que ele lê, Deus vai descendo cada vez mais com ele. Mas por que Deus faz isso? Porque também ele se utiliza das línguas que foram feitas a palavra. E aí é outra coisa que a gente tem que entender. O meu professor de Bíblia dizia: toda a tradução da Bíblia é uma traição. Por que ele dizia isso? Porque não tem como eu pegar um termo em uma língua e falar o mesmo significado em outra língua. Eu consigo aproximar, mas jamais eu consigo dar o mesmo significado. Então, quando se escreve em aramaico e hebraico, o Antigo Testamento foi escrito todo assim, o Evangelho em grego, e depois tudo isso foi traduzido, o Antigo, junto com o Novo, que já era em grego. O Antigo foi traduzido em grego, depois pegaram tudo em grego e traduziram tudo em latim, e depois do latim traduziram tudo para português. Então você vai ver que existe cada vez mais uma diferença. Por isso que o pároco sempre vai colocando e vai tentando buscar a língua originária, o pensamento de quem escreveu. Então o Senhor vai desembrulhando. Não é um depósito, também a Bíblia, de frases soltas para provar ideias pré-fabricadas. Muitas vezes as pessoas, para fazer um Jesus seu, ou uma ideia que ela já pré-fabricou, ela pega o quê? Versículos soltos. Para dizer, olha, tá vendo aqui, mas aqui tá dizendo, olha aqui, ó. Sim, nesse versículo que você tá achando, mas vamos pegar todo o resto para trás e todo o resto para frente. Vamos ver mesmo o significado certo. Então, tem que ter muito cuidado para não sair pré-fabricando Jesus.
Segundo, não se lê a Escritura sem o mesmo espírito com que foi escrita. Era o que eu falava. Os agiógrafos que escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. E eu preciso saber da cultura, da língua, e se deixar guiar pelo Espírito Santo. Para quê? Para que eu consiga ler as Escrituras. Na economia da salvação, isto é, dentro dos meios concretos com que Deus age na história para a salvação. Esse desenrolar é decisivo porque conta com dois desvios. Não se entra por curiosidade especulativa, como se fosse cartografia do culto. Muitas vezes as pessoas pensam que a Bíblia está lá, literalmente, é uma cartografia, é assim mesmo. Não. Também não se constrói uma teoria abstrata. As pessoas dizem, não, mas isso aqui não aconteceu, isso aqui não houve. Não, isso aqui é uma linguagem figurativa. Jesus não andou pelas águas, é porque estava seco naquela hora, e o pessoal pensava que ele estava andando. Mas a laminazinha d'água é desse tamanhozinho, diácono. Era igual quando você vai no mar, que o mar recua, fica aquela laminazinha d'água. Você vai andando, a pessoa que está longe pensa que você está lá no meio do mar, mas você não está, não. Isso daí é acabar com a Bíblia, né? É tirar todo o sentido histórico, crítico, todo o sentido espiritual. E aí acaba o quê? Desligando da vida real. A Bíblia, ela foi escrita num contexto real, dentro de uma vida real. Preciso ter isso na cabeça. Um ponto é simples e exige que Deus atua o quê? Na história. Deus conduz o seu povo, revela, protege, consola, julga. E tudo isso eu vou ver aonde? Na Bíblia. Quando Deus vai falar para um médico, Deus vai falar na linguagem que o médico entenda. Se ele vai falar para um engenheiro, ele vai falar na linguagem que o engenheiro entenda. E assim sucessivamente. Se Deus vai falar para o diácono, ele pode falar para o diácono uma linguagem teológica, que eu vou entender. Mas se ele falar para outro nessa linguagem, o outro não vai entender. Então, a linguagem que Deus usa, ele usa aonde? Na história real do povo. E nessa história real, ele vai fazendo o quê? Ele vai conduzindo o povo. E nessa condução, ele vai o quê? Revelando a sua vontade. E quando ele revela a sua vontade, e o povo faz a sua vontade, ele protege o povo, ele consola o povo. E quando o povo não faz a sua vontade, entre aspas, Deus julga o povo. Porque ser justo também é julgar. Lembra quando, eu acho que foi ontem, se eu não estou esquecido, ou foi ontem, acho que foi ontem mesmo. Na primeira leitura, Davi dava conselho a Salomão. E dizia a Salomão que ele precisava o quê? Se manter nos mandamentos de Deus. Precisava manter-se no mandamento de Deus. Muitas vezes as pessoas procuram a gente e dizem assim, quando eu quero saber o que Deus quer para a minha vida. Dá vontade de dizer assim, oi, alô, onde você está? O que é que Deus quer para a sua vida? Que você seja santo. Quais são os métodos da santidade? Vamos lá, Eucaristia, confissão, oração pessoal, texto. Pronto, é isso que Deus quer. Se você fizer isso, você vai estar fazendo a vontade de Deus. E tudo mais vem por acréscimo. Tudo mais vem por acréscimo. Então, muitas vezes a gente está procurando saber o que Deus quer, mas Deus já disse o que Ele quer. Está na sua palavra. Que aí eu preciso pegar essa palavra, meditá-la com a Lexo Divina, ruminar esta palavra, e não pegar a palavra, peraí, o que é que Deus quer de mim?
Ah, meu Deus, e Deus quer isso aqui, olha aí. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque eu conto uma história que o bispo contou. Eu acho que foi ele ou foi meu professor de. Ah, não, acho que foi meu professor de Bíblia. Ele contou. Ele disse que uma pessoa estava desesperada, pensando em morrer. E aí ela pegou a Bíblia e disse: Vou ver o que é que Deus quer, se Deus quer mesmo que eu morra. Aí pegou e disse: Quando ela botou o olho, tinha assim. E Judas correu para pegar uma corda para se enforcar. Ela disse: Ai, não, 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 não é isso, não é isso, não é isso, não, não, não. Eu quero morrer, mas Deus não quer que eu me foque, pelo amor de Deus, não quer não. Peraí. Vamos aqui outra página, outra página. E Deus disse a Davi: vai e faz a mesma coisa. Armaria! Entendeu? Aí não dá. Não é assim que se procura a vontade de Deus. Não é assim que se guia a vida. E como é que se guia a vida? Fazendo oração pessoal, lexo divina. O que é que Deus tem para mim hoje? Através do Evangelho. O que é que o Evangelho hoje me ensina? O Evangelho hoje me ensina que eu, mesmo fazendo bem, não estou livre das dificuldades. Mesmo eu fazendo bem, eu não estou livre das perseguições. Mas louvado seja Deus se eu for perseguido, se eu tenho dificuldade, porque o Senhor está comigo. Ele está na história do seu povo, fazendo o quê? Velando, protegendo, consolando. E quando eu não faço as coisas direito, ele me julga, ele puxa a minha orelha como um bom pai, na oração pessoal. E essa ação divina se torna inteligível em mediações, conflitos, resistência, obediência e também desobediência. E também decisões. Deus, ele passa na sua palavra, no mesmo tempo da história, ele passa no drama humano. Deus não está longe da gente. Deus se revela no dia a dia, no cotidiano da nossa vida, assim como ele se revelou no cotidiano do povo, que não somos nós agora, que continuamos. Ao mesmo tempo, a história e a teologia vai nos conduzindo para o Senhor. Se fosse mito ou projeto de psicologia, não haveria salvação real da história. Haveria apenas imaginação abstrata e expectativas. Mas lá na palavra do Senhor, ele vem para nos salvar. Ele diz, desde lá do Gênesis, lá do Êxodo, no Gênesis ele cria o homem, e a gente vai ver depois essa criação no Gênesis, e tem dois relatos da criação, e o pessoal da catequese se aperreia com esses dois atos de criação de Deus. Ah, Deus criou o homem, não criou o homem que foi com sopro, foi com barro, como foi? Um se contradizendo o outro. Vamos ver isso mais tarde. Já estou dando aqui uma deixa para vocês começarem a ficar com o coração querendo. Quando falamos de realidade, e nós vivemos na realidade, precisamos primeiro esclarecer o que entendemos por realidade, por este termo. A Bíblia é real. Aquele povo passou aquilo realmente. Não foi inventado. Se usa vários tipos de linguagem. Mas porque se usa vários tipos de linguagem, não quer dizer que aquilo lá foi inventado. Os tipos de linguagens são exatamente para que eu possa entender melhor. Então, no mundo contemporâneo, real, costuma significar aquilo que pode ser medido, quantificado, observado, reproduzido. O que é que as pessoas desse nosso mundo moderno acham que isso aqui é verdade? Só é verdade se eu puder o quê? Medir, tocar com meus sentidos, avaliar empiricamente. É verdade. Mas o que está na Bíblia, eu tenho como medir? Não tenho. Então, tudo que escapa
Esses critérios tendem a ser considerado subjetivo, imaginário ou irrelevante. Muitas pessoas, quando Águida foi condenada para ser martirizada, sabe, foi o que disseram para ela? Você vai ser morta por um conto de carochinha, porque você está acreditando nesse Cristo, nessa fantasia. Você vai entregar a sua vida por essa fantasia, por este faz de conta? E ela disse, não, não é um faz de conta. Você não vê, mas eu enxergo o meu esposo. Então, muitas vezes as pessoas querem medir, e não tem como medir. A própria experiência humana mostra que muitas das realidades mais importantes da vida não são mensuráveis. O amor não pode ser pesado. Ou você bota o amor na balança para pesar? Não tem como fazer isso. Mas transforma profundamente a existência. A palavra de Deus é o amor de Deus pelo seu povo. É o amor de Deus por cada um de nós, a ponto de a palavra se fazer carne e habitar no meio de nós. Nos amar, ser humano, tudo menos no pecado. A justiça não pode ser colocada no tubo de ensaio, pode? Mas orienta a sociedade inteiramente. A consciência moral não parece em exame de laboratório, mas determina escolhas fundamentais. A esperança não é um objeto físico, mas sustenta pessoas em meio ao sofrimento. Diácono, quem é que sustentou esse povo nessa caminhada no deserto? Senão a esperança. Quem é que tem que me sustentar na catequese, na minha caminhada? Senão a esperança. Eu preciso deixar-me conduzir pela esperança. Nós temos até um ditado, que é o ditado? A esperança... E eu digo, não morre. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, Diácono, tem jeito para tudo, só não para a morte. Eu digo, não, tem jeito para tudo, até para a morte. Porque existe ressurreição. Então tem jeito para tudo. Então a fé cristã parte de uma visão mais ampla e real. Então, para eu conseguir entrar com o mesmo espírito de quem fez a Bíblia, do agiógrafo, eu preciso partir de uma visão real e ampla. Eu não posso ficar com os minimis ou trazendo as minhas coisas para tentar enxergar com a minha visão. Ela afirma que Deus criou. Deus cria. Então Deus criou o quê? O visível e o invisível. Está lá na palavra do Senhor. Deus criou todas as coisas. Não é isso que diz lá no Gênesis? O visível e o invisível. Então, na palavra de Deus também, ao desenrolar, e aí eu vou usar outro termo que o Padre Elano gosta de fazer, na medida que eu vou descendo nas camadas, porque a palavra de Deus, ela tem camadas. Se eu sou uma criança e vou para a palavra de Deus, eu só vou lá na palavra beber água, comida de criança. Mas se eu estou mais velho na fé, maduro na fé, quando eu vou para a palavra de Deus, eu vou comer um alimento mais sólido. E uma vez que eu provo do alimento sólido, eu não quero mais beber o alimento líquido. Mas eu preciso ter essa vivência da palavra de Deus. Eu preciso pedir a Deus a graça, e aí nós temos todo um magistério, toda uma tradição. Inclusive,
eu não sei se vocês perceberam, mas agora o Frei Gilson começou a não mais fazer a homilia dele diária com a sua leitura de oração pessoal. Ele começou a trazer o quê? Um santo. Começou a trazer um santo. Para quê? Para dizer que a palavra de Deus já teve homens santos que beberam dela e que pode nos dar um alimento sólido, mais do que o meu, que não sou santo ainda. Então se deixe conduzir. Quanto mais a gente bebe da palavra, mais sede a gente tem, porque ela é viva. Ela é dinâmica. Então, peça a Deus essa graça. Isso significa que a realidade não se esgota na matéria. Existe, então, uma dimensão espiritual que dá sentido à criação, à história e à própria vida humana. Então, na Bíblia, não existe só um sentido material, histórico-crítico. Não. Na Bíblia também existe um sentido espiritual. E que muitas vezes é mais profundo do que o histórico-crítico, do que o ver qual é a tradição, se é javista, se é sacerdotal. Porque também existe isso na Bíblia. A linguagem javista, a linguagem sacerdotal, que a gente precisa entender o que linguagens são essas. Então a Bíblia, eu preciso cada vez mais estudá-la, lê-la e desbruçar sobre ela. E dela tirar um sentido espiritual. Se você viu, quando eu falei hoje da homilia, eu tirei o quê? Um sentido espiritual. Santa Teresa de Ávila vai dizer, quando você sair da sua oração pessoal, você precisa sair agradecendo a Deus, porque Ele lhe deu a oportunidade de estar na sua presença, e precisa sair com algo para fazer. Então, o que é que eu tenho que fazer hoje? Não me preocupar, porque Deus cuida de mim. E mesmo que eu seja perseguido, seja caluniado, Deus, Ele está do meu lado para me proteger, me consolar. E no final, Ele vai me garantir o céu. Então a palavra, ela tem que ser o que ela é, vida. Vida. Quando essa dimensão, que dimensão é? A espiritual, é negada, o mundo não se torna mais racional. Nem o mundo real, nem o mundo da Bíblia. Mas mais pobre. Quando eu tiro a espiritualidade da Bíblia, eu torno a Bíblia pobre. E foi isso que a teologia da libertação muitas vezes fez. Tirar a espiritualidade da Bíblia. Reduz-se a complexidade do ser humano. E assim eu empobreço a compreensão da existência, a compreensão de Deus. Porque Deus é invisível. Deus é espírito. Deus é amor. E eu não posso tangir, pegar, medir. Tem um tripé da fé para que eu possa discernir as coisas invisíveis, para que eu possa discernir a espiritualidade, para que eu possa ter uma exegese responsável, para compreender corretamente o mundo espiritual, a fé cristã. Eu preciso apoiar-me em 3 pilares. 3 pilares. O primeiro pilar, eu preciso ter uma exegese responsável. A Bíblia não pode ser lida de qualquer forma. De forma literalista, nem puramente simbólica. É necessário reconhecer o gênero literário, o contexto histórico, a intenção teológica dos textos. Nem tudo o que é narrado pretende descrever o que é.
o mundo invisível. Muitas passagens comunicam verdades espirituais por meio de imagens, linguagens poéticas ou apocalípticas. O erro está em transformar imagens em geografia celestial ou, ao contrário, esvaziar totalmente o conteúdo revelado. Então, eu preciso entender que eu preciso ter uma exegese. Então, para isso, eu preciso, e a gente não tem como fazer isso, mas eu preciso ir passo a passo. Esse texto, qual é o gênero literário? Qual é o contexto histórico que está acontecendo aqui? Qual é a intenção teológica do agiógrafo? E qual é a espiritualidade que ele está passando aqui? Então, por isso que a gente não pode fazer de qualquer jeito. Precisamos, então, deixar a revelação de Deus subir até nós. Então, o primeiro pilar é essa exegese responsável. O segundo pilar é a história da salvação. Padre Paulo Ricardo sempre fala assim: a chave para as Escrituras é Jesus. Eu preciso encontrar Jesus nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E por que ele diz isso? Porque eu preciso. Porque Jesus, ele veio cumprir todas as promessas. Então, quando o povo atravessava de pé enxuto, de um lado para o outro, o povo estava passando pelas águas. Essas águas é a água do batismo. É assim que a igreja lê. A água que me faz passar da escravidão para a liberdade, que é a água do batismo, que me faz filho e filha de Deus, perdoa os meus pecados. Aquela água que jorrou da pedra é Cristo. Ele é a nossa rocha, mas dele brota água. E assim a gente poderia pegar várias passagens e ver que Cristo está ali, simbolizado. Como também várias passagens se pega do Antigo Testamento e vê Nossa Senhora, a igreja nascente. Então precisamos ver na Bíblia a história da salvação. Deus não se revela em abstrações, mas em acontecimentos. Isso aqui é bem importante. Deus, ele não se revela em abstrações, mas em acontecimentos. Deus, ele se revela no cotidiano. Deus se revela na história. Então, muitas pessoas ficam preocupadas quando estão lendo a Bíblia, porque dizem assim, é tanta violência, é tanta coisa. Sim, mas Deus vai se revelando na história humana. Que tem briga, que tem guerra. Ou será que hoje não tem guerra? Nós estamos todo mundo em paz. Todo mundo é avançado hoje. Chega, todo mundo é ilustrado, né? Avançado. Não tem guerra. Tem guerra. Tem discórdia, tem briga. E é nesse meio que Deus vai se revelando e vai salvando o povo. Assim como na Bíblia. É porque muitas vezes a gente quer tirar, abstrair a Bíblia do contexto real, histórico que nós vivemos. Nós continuamos ainda no caminho da salvação. Não mais os geógrafos escrevendo, mas o Espírito Santo nos revelando o que foi escrito e atualizando o que foi escrito. É assim que a gente vive hoje. Então ele age na história, conduz o seu povo, intervém, corrige, salva. E Deus usa até os anjos para enviá-los. Para quê? Para nos ajudar. Ajudar contra o quê? Contra o demônio. Contra o pecado. Tantas vezes o anjo diz para a gente assim, não vá por aí não, que não dá certo. Você escuta uma vozinha assim, lá dentro, dizendo, rapaz, hoje eu não vou sair não, porque não vai dar certo. Ou a mãe diz para o filho, meu filho, não vá não, que eu estou com um pressentimento muito bom não. Aí o menino vai, o que acontece? Foi avisado, né? Deus, ele age. Constantemente ele está agindo. Em cada um de nós, ele age. E ele age dentro do drama
da história de cada pessoa, não como um elemento isolado. Deus te ama pessoalmente, mas quando ele liberta e salva a todos. A salvação é para todos. E a palavra de Deus é exatamente para isso, para nos revelar a salvação do Cristo que vem. A sua presença está ligada à aliança, à missão. Deus sempre nos chama os anjos e chama a cada um de nós, porque nós somos também criaturas, assim como os anjos, a fazer o quê? Parte da sua aliança, parte da missão, parte da libertação, parte do combate espiritual. E a gente vai ver tantos combates espirituais na Bíblia. Não é só hoje que você tem combate espiritual. A palavra de Deus já mostra muitos combates acontecendo. E Deus mandando muitos anjos para ajudar. E Deus nos deu um anjo da guarda, né? Fora da história da salvação, não tem sentido se ler a Bíblia. Por quê? Porque ela é o pilar. Nós temos a tradição, o magistério e a Bíblia. Ela é um dos pilares da nossa fé. É nela que nós também nos apoiamos. O terceiro pilar, para poder entender a Bíblia e estar junto dela, é saber que Cristo, ele é o centro da nossa fé, então Cristo também é o centro da palavra, porque ele é a própria palavra. Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito assim, tem gente com a cara assim meio... Esse diabo está falando aí, não sei se eu estou entendendo o que ele está falando, não. Estão entendendo, sim ou não? Está ficando claro? Amém, Jesus. Se tiver alguma dúvida, aí levanta o braço. A gente tenta tirar. Então, o terceiro pilar é Cristo. A nossa fé ela é cristocêntrica. A nossa liturgia também é cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa vida. Tudo diverge para o Verbo encarnado. Cristo não é apenas mais um mensageiro. As pessoas acham isso, né? O padre até falava hoje na missa, na homilia. As pessoas pensam que Cristo só é mais um profeta, né? Não. Cristo é o Filho de Deus. E a missão dele é levar a cada um de nós a salvação. E ele fez isso através da cruz e da sua ressurreição. E tudo isso nós podemos ler, reler, pedir a Deus as graças para que vá se desembrulhando todas as Sagradas Escrituras. Todas as Sagradas Escrituras vão se desembrulhando para que toda a realidade espiritual possa aparecer. Qualquer discurso afastado disso, que alguém falar da Bíblia e da palavra de Deus, fora isso, tirando Jesus do foco, torna-se automaticamente uma palavra desequilibrada, sem contexto. Sem esses três tripés, surge fantasias religiosas na Bíblia. Por isso que tem várias Bíblias, uma do Espiritismo, Allan Kardec, outra dos Mormons do Sétimo Dia, que também diz que um anjo veio e entregou uma Bíblia. Tudo isso vira fantasia, sem Cristo ser o centro. Com ele, a fé mantém-se firme, lúcida, enraizada na revelação. Nele, na palavra que é ele. Então, nós precisamos crescer espiritualmente, para poder também se alimentar da Bíblia com mais maturidade. A fé madura não é ingênua. Então, a primeira coisa é isso. As pessoas que chegam na catequese, e principalmente a catequese de adulto, têm muitas perguntas para fazer sobre a Bíblia. E muitas vezes ela faz uma pergunta, já induzindo a você a responder do jeito que ela quer. Ou vocês não perceberam isso ainda? É assim que elas fazem. Eu não sei se é testando, para saber se vocês são ingênuos ou não na fé, se vocês têm profundidade, se vocês têm maturidade, ou é porque ela não sabe mesmo. E ela tem essa mentalidade
que ela veio com ela e quer jogar em cima de você. Já hoje em dia as crianças, elas não vão muito longe, não, viu? Elas fazem as perguntas, às vezes buga a cabeça da gente. Eles não estão muito longe dessa Depois que fizeram esse negócio chamado celular, né? Aqui você tem um mundo na palma da mão. E aí eu quero colocar para vocês uma coisa importante, certo? As pessoas estão usando muito IA. Mas nem tudo que as IAs diz, nem tudo é verdadeiro. Muito cuidado quando você perguntar coisas a IA. Principalmente sobre a Igreja Católica. Por quê? Porque a IA ela não tem acesso aos documentos da Igreja. Existem documentos da Igreja que foi feito por autores e são protegidos pelo direito autorais. Então ela não acessa. Se ela não acessa, ela vai dizer o quê? Coisa da cabeça dela. Entendeu? Muito cuidado. Uma vez a pessoa chegou para mim e disse assim: olha aqui, diácono, tá vendo? O senhor não pode dar a bênção do Santíssimo. Eu disse: como, menino? Tá ficando doido? Tá aqui, olha. Pesquisei na IA. Eu digo, pô, a sua IA tá furada. Vamos ver se você sabe pesquisar na IA. Aí eu disse assim para a IA dele: você não pode mentir. Eu disse para a IA logo assim: você não pode mentir. A bênção do Santíssimo pode ser feita ou não pelo diácono, segundo o documento do sacramento das bênçãos. Essa aí rodou. Aí foi o que ela disse: pode ser que ele possa dar a bênção. Já mudou a história. Então tem que ter muito cuidado. Então as crianças muitas vezes vão na IA, perguntam as coisas e jogam em cima de vocês. E aí vocês têm que ter o quê? Maturidade na fé. Né? Maturidade na fé. É muito importante isso. E como é que eu tenho maturidade na fé? Lendo os documentos, lendo o catecismo, lendo o Denzinger. Eu não trouxe ele, é deste tamanho. Tem todos os concílios, desde o primeiro concílio de Jerusalém até o último. Lá ele explica toda a fé, toda a moral, tudo. E lá ele vai dando as passagens bíblicas para fundamentar tudo. A igreja, quando faz um documento, ela fundamenta tudo na palavra de Deus e em outros documentos. Não fica nenhuma ponta solta. Mas as crianças estão que estão, viu? Se as crianças estão assim, quanto mais os adultos, né? E os adolescentes? Ei, Jesus. Então precisa ter essa maturidade. Não pode ter uma fé ingênua. Por quê? E aí eu quero chamar a atenção de vocês. As pessoas percebem quando eu sei, estou falando com uma autoridade que eu sei, ou quando eu não sei e estou inventando. Ou estou em dúvida do que eu estou falando. As pessoas percebem. Então eu preciso falar com autoridade. E se eu não sei, até para uma criança eu digo: olha, eu não sei porque a tia não sabe tudo. Mas eu vou pesquisar bem direitinho, vou perguntar ao padre, ao bispo, nem se for o Papa Leão, e lhe traga a resposta bem direitinho. Por que é melhor fazer assim? Para que quando você venha com autoridade. E sane completamente aquela dúvida. Porque quando você fala com dúvida também, a criança percebe. E aí ela fica também com mais dúvida ainda. Porque diz: ela não está sabendo, não. Ela não soube, não. Ela que me enrolou aqui, não soube, não. Então nós precisamos sair dessa ingenuidade. Mas também a fé não é ingênua e também a fé não é cínica. Ela reconhece a complexidade da realidade, sem perder a confiança em Deus. É como eu disse, eu não sei tudo. Muitas coisas é complexa. Como é que eu vou ensinar uma criança, como ela começar a me perguntar sobre a Santíssima Trindade? Oxe, que nem Santo Agostinho, rezando tanto. Não conseguiu, homem. Quanto mais eu. Eu vou ter que levar a criança a dizer: existem coisas que são mistérios
que a minha capacidade intelectual e a sua, que é humana, de criaturas, não consegue abranger, abarcar. E quando eu não consigo abarcar, a igreja me dá o quê? Os dogmas de fé, para que sejam como colunas, sustentáculos. E assim eu acredito na Santíssima Trindade, e você também tem que acreditar. Entendeu? Então é assim que a gente age. Na complexidade das coisas, né? Então eu preciso crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente, exige esforço intelectual, humildade e disciplina interior. Diácono, eu quero ser um bom biblista, eu quero... Então pronto, então você precisa crescer espiritualmente, e para fazer isso, você precisa ter esforço intelectual, humildade e disciplina interior. Por que eu preciso ter esforço intelectual? Quanto mais eu leio os documentos da igreja, quanto mais eu leio dos santos, eu vou pegando repertório, eu vou pegando linguagens, eu vou crescendo. Enquanto quando eu vou para a minha oração, quando eu estou diante da Bíblia, para fazer a minha lexo divina, a minha cabeça está mais aberta. A minha oração é muito mais complexa diante de Deus. Eu consigo, como se diz o padre Paulo Ricardo, desbuiar, roer o osso melhor. Porque eu tenho o quê? Eu tenho um esforço intelectual. Eu cresci intelectualmente. Eu li livros. Na minha cabeceira, não para de ter um livro. Eu leio um livro, vem outro, e assim vai. Não para de ter um livro na minha cabeceira. Por quê? Porque eu preciso crescer intelectualmente. E para crescer intelectualmente, tem que ter esforço. Eu preciso ler. E é isso que as pessoas estão deixando de fazer, de ler. As pessoas acham que vai na internet, coloca ali no YouTube, olha, sobre isso. Aí, vê ali 10, 15 minutos, pronto, eu já sei de tudo. Eu já sei de tudo. Não é assim não. Eu estudei 8 anos para poder me ordenar. Não é assim não. Eu agora estou fazendo o quê? Estou parado? Estou fazendo uma pós-graduação. Dentro da área. Eu preciso, não estou aqui como diácono, vocês não vão trazendo as coisas para mim, eu preciso cada vez mais crescer intelectualmente para ajudar vocês e ajudar a mim. Quando eu estou crescendo, a primeira pessoa que eu estou é me ajudando a crescer em santidade, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Né? Então eu preciso ter também essa humildade de, diante de uma pergunta, eu dizer, olha, eu não sei. Mas não se preocupe, que eu vou trazer a resposta. Você vai aprender e eu também junto com você. Porque nós só vamos parar de aprender quando a gente der o último suspiro. E a última coisa que a gente vai aprender é aprender a morrer. Ou alguém já sabe morrer? Eu acho que não. É a última que a gente vai aprender. É isso. Então eu preciso ter essa humildade. E eu tenho que ter uma disciplina. Se eu não for uma pessoa disciplinada, se eu não tiver o meu cotidiano todo cronometrado, tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo, tal hora eu vou me perdendo. Ah, eu disse que ia rezar hoje. Não rezei naquela hora. Eu vou rezar quando? Não rezo mais. Dificilmente você vai rezar. Ah, eu coloquei esse horário para poder eu fazer essa leitura. Se passou aquele horário, você vai fazer? Dificilmente você vai fazer. Então eu preciso ter uma disciplina. A vida do diácono tenta ser disciplinada. Eu vou fazendo cada coisa. Acordo, laudes. Já acordo rezando. A igreja manda. E aí eu vou. Tá. Até terminar os ofícios das leituras lá de madrugada, que eu acho que é o que a gente vai sair daqui hoje. O Pedro agora olhou para mim. Então você precisa pedir a Deus essa graça. Conhecer a fé exige estudo, não só oração.
mas estudo. Conhecer a palavra de Deus precisa estudo. Para discernir as coisas dentro da palavra de Deus, eu preciso silêncio e oração. Como é que eu vou discernir as passagens que Deus vai colocando no meu dia a dia? Discernimento acontece através do silêncio e da oração. Também podendo se apoiar no magistério, na tradição da igreja. Santo Tomás de Aquino já falou sobre esse pedaço aqui desse evangelho. O que foi que ele disse? Eu vou lá na Suma Teológica, vou ver o que foi que o santo falou. Santo Agostinho também falou sobre isso. O que foi que ele falou lá? O que ele rezou? Trago tudo isso para a minha oração. E vou crescendo. E vou mergulhando na Bíblia. E vou quebrando as camadas da palavra de Deus. Permanecer na verdade exige conversão contínua. Quando eu vou rezando, quando eu vou lendo a palavra de Deus, eu vou me deparando com algumas coisas que eu não fazia, mas agora eu sei. Então agora eu preciso fazer. Então é conversão. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: diácono, disseram para mim que tem que fazer sexta-feira, tem que suspender a carne, não pode comer carne sexta-feira. Eu digo, mas isso ninguém nunca me disse. Eu digo, ok, você não sabia. Então, você pecou, mas não é pecado mortal, você tá bem. Não perdeu a graça, mas agora você sabe e você precisa fazer. Então, na sexta-feira, a igreja pede para que eu não coma carne vermelha, porque a sexta-feira, ela remete à sexta-feira santa, e isso é todas as sextas-feiras, exceto a sexta-feira que é oitava de Páscoa, oitava de Natal, que é na sexta-feira, é uma festa de um santo. Então, nesses dias, eu não faço. Diz. A igreja diz lá no direito canônico que é um dia, é 24 horas. É 24 horas. Eu não sou judeu. A igreja diz que é 24 horas. Então, se eu parei de comer hoje, vamos dizer que hoje é quinta, às 10 horas da noite, eu tenho que comer carne só depois das 10 horas do outro dia, né? É 24 horas, não é 12. Paulo Ricardo, ainda mais, como ele é formado em direito canônico, ele é mestre em direito canônico, ele vai dizer, é o dia todo. E quando ele diz o dia todo, ele quer dizer, só pode comer carne no outro dia. Então, muitas vezes, a gente começa a desleixar, querendo fazer do jeito que a gente quer. Mas a gente não pode fazer o que a gente quer. Tem que fazer o que a igreja pede. Como mãe, ela diz, sexta-feira, você precisa fazer isso. Se você não consegue, na sexta-feira, ficar sem comer carne, tá ruim para você. Se for um dia que você ser preso, não vai comer de jeito nenhum, vai morrer na mesma hora, começar a espernear dentro da cadeia, por causa do amor a Cristo. Se você pegar uma doença e não puder mais comer, como é que é aquele alimento? Você vai se desesperar? Então a gente precisa pedir a Deus a graça, por isso que o jejum e a oração, né, o padre fala tanto, né, Elano, a gente precisa se acostumar com isso, principalmente com o jejum. É salutar. Se eu não consigo dominar o meu corpo, eu vou dominar o quê? Preciso dominar o meu corpo, então. Ok? Então, eu preciso me converter. Toda vez que o Evangelho, toda vez que as Sagradas Escrituras vai me falando, eu vou dia a dia me convertendo. Por isso que a conversão, ela é contínua. Ninguém está pronto. A fé não é um refúgio emocional. Procurar uma passagem
para poder eu ficar tranquilo, tranquila, tirando de qualquer jeito do contexto? Não é. A palavra de Deus não é esse tipo de refúgio. O refúgio que a palavra de Deus é um encontro pessoal. Você e o Verbo encarnado. Você com ele, na palavra dele, que é ele próprio. Aí sim, aí existe uma transformação na sua vida e na vida do outro. A maturidade cristã não se alimenta de curiosidades sobre as coisas que estão fora da doutrina cristã. Muitas vezes as pessoas começam a ler outras Bíblias, outras coisas de outras religiões, e não tem maturidade. E aí começa a ficar fazendo paralelos. Não pode. Precisamos ter a fidelidade no Evangelho, a fidelidade da Bíblia, a fidelidade na vontade de Deus. O cristão não busca sinais extraordinários, mas busca viver a vontade de Deus no cotidiano. Por isso que a palavra de Deus, ela acontece no cotidiano das pessoas, da Bíblia e nosso. A sobriedade é sinal de maturidade espiritual. Quando a fé cresce, o medo diminui. Quando a confiança aumenta, a obsessão, desaparece. O cristão aprende a viver na vigilância serena, na esperança firme e na caridade concreta. Tudo isso que foi falado, eu queria trazer, já trouxe para a realidade, mas queria trazer para um exemplo, para poder a gente entender mais ou menos como é que a gente faz. E aí eu peguei, junto com um bispo, Dom André, o evangelho de domingo que vem. E por que eu peguei esse evangelho? Esse evangelho domingo que vem, ele vai falar sobre o sal da terra e luz do mundo. E por que eu peguei essa passagem? Porque vocês devem falar muito isso na catequese. Vira ou não, vocês vão pegar essa palavra para falar. Dizendo aos catequistas, olha, vocês vão ser luz do mundo, vocês vão ser sal da terra. Mas eu preciso entender o que é ser luz do mundo, o que é ser sal da terra. E como eu não sou besta, peguei Dom André e ele começa dizendo assim: o evangelho deste domingo nos apresenta duas imagens belas e exigentes, que Jesus usa para falar da identidade dos seus discípulos. Então, a primeira coisa, sal da terra e luz do mundo, são a identidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus. O sal da terra, a luz do mundo. Essas palavras que Jesus usa não é um imperativo, ou seja, algo para que os discípulos obedeçam, mas é uma afirmação. Ele não diz, seja sal, sejam luz. Ele diz, vós sois. Portanto, não se propõe uma ideia distante, nem muito menos se importando um peso moral insuportável, mas na verdade, Jesus está revelando qual é a missão de quem acolhe o dom de Deus. Eu sou discípulo, eu sou catequista, eu acolhi o dom de Deus, eu quero passar esse dom de Deus para as pessoas, então eu preciso querer o quê? Sal da terra e luz do mundo. Já quando eu vim hoje para saber o que é que Deus quer de mim, seja sal da terra e luz do mundo. Já quando eu quero saber o que é que a Bíblia quer me ajudar dentro da catequese, a Bíblia quer ser para você luz do mundo, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e Ele é a palavra. Na verdade, Jesus está revelando qual é a missão de quem acolhe o dom de Deus. Ser cristão não é um projeto humano. A primeira coisa que você tem que entender, ser cristão não é um projeto humano.
é uma graça recebida. Você ser catequista é uma graça recebida. É Deus quem nos faz sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. O sal, no tempo de Jesus, tinha 3 funções. Olha aí, foi o que ele fez. Ele é mestre em Bíblia, Dom André, formado pela Gregoriana. Por isso que eu peguei ele. Então, nas missas que vão vir no final de semana, os padres vão ter que falar de sal da terra e luz do mundo. Quem celebrar, presidir, fizer a homilia, vai ter que falar nisso. E vai ter que se lembrar que o sal, ele tem 3 funções. E depois a gente pode acrescentar até mais funções, mas Dom André traz essas 3. Primeiro, o sal dá sabor. Depois, o sal, ele faz o quê? Ele conserva. Não tinha geladeira naquela época, o sal conserva. E depois também o sal purifica. O agir do sal é um modo silencioso, discreto, mas indispensável. Muitas vezes na catequese, a gente não vê o que é que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, o modo de vocês exercer, ser sal. Mas vocês vão fazendo isso o quê? No silêncio e discretamente. Não precisa todo mundo saber que eu estou falando na catequese, bater palmo lá, não precisa disso. Assim é o cristão. Não precisa aparecer, mas na sua ausência ele é sentido. Você diz assim, diácono, ninguém me dá valor aqui na catequese. Pedro, ninguém gosta de mim aqui na catequese. É? Será? Falte para você ver. Todo mundo vai sentir a sua falta. É porque muitas vezes a gente gosta de ser, desculpe da palavra, bajulado, né? E quando a gente não é, a gente acha que ninguém gosta de nós. Não. Você é um sal. Você age no silêncio, como sal. Mas quando você não está, é sentido. O mundo fica mais insosso. A sua catequese fica mais insossa quando falta o testemunho cristão. Quando falta você. A sociedade se corrompe mais facilmente quando falta a presença daqueles que conservam o bem. E a vida perde a sua força quando não há quem purifique as relações com a verdade, a justiça e a misericórdia. Quem é que faz essa purificação das pessoas que vão chegando nas salas? Quem é? Quem é que vai purificando a fé deles? Quem é? Quem? Ah, é vocês. Vocês vão purificando a fé deles, na medida que vocês vão salgando eles, vão trazendo eles para a verdadeira fé, vão colocando deles que Deus é justiça, mas que também Deus é misericórdia. Ser sal significa transformar o ambiente sem dominá-lo. Transformar o ambiente sem dominar o ambiente. Ah, é minha turma. Ah, são os meus catequistas. Ah, tem que ser do meu jeito. Não. Ninguém domina o ambiente, mas vai se deixando transformar. O sal não chama a atenção para si. Ele realça o sabor do alimento. O cristão não vive para si. O catequista não vive para si, mas para que Deus seja percebido através da sua voz, através do seu falar, do seu acolhimento. O sal, tão banalizado hoje pela facilidade com que se encontra, já ocupou um lugar central na vida humana. No mundo antigo, ele não era apenas um tempero.
Era um recurso estratégico e vital, e profundamente simbólico. O sal natural, aquele extraído diretamente das minas ou das salinas, sem processo industrial corrosivo. Continha uma variedade de minerais que contribuía para o equilíbrio do organismo. Com o advento da indústria, o sal passou a ser refinado, perdendo quase todos os seus ingredientes, reduzindo-se praticamente ao cloreto de sódio. Assim, o que antes era alimento e remédio, torna-se apenas um intensificador de sabor. E quando assumido sem excesso, e quando consumido em excesso, é um fato de risco para a saúde. Ser sal da terra não é uma mera função externa do discípulo, dá sabor ao mundo, mas indica a sua identidade interna, algo que o cristão é, não apenas algo que se ele faz. No grego, se traduz literalmente assim, mas se o sal perde o sabor, com que ele será salgado? O foco não é o mundo que deixa de ser salgado, mas o próprio sal que se torna incapaz de cumprir a sua natureza. O verbo grego morakter perde o sabor. Também significa tornar-se tolo. Quando eu perco o sabor, eu vou me tornando tolo. Torno-se íspero. Perco a força. Por conseguinte, a metáfora evidencia a seguinte verdade: o sal que perde o sabor é o discípulo que perde a sabedoria, a coerência, a fidelidade. Como é que eu vou deixando de salgar as pessoas quando eu começo a perder a minha sabedoria, a minha fidelidade a Deus, a coerência? Não é apenas uma falha moral, é uma contradição da própria identidade, porque eu sou cristão e eu preciso salgar. Quando Jesus pergunta com que ele será salgado, se ele perder, né, o sabor, o sal, a resposta implícita é não. Não há como. O sal não pode ser salgado por outra coisa. Ou você já viu o sal sendo salgado por outro sal? O discípulo não pode ser retemperado por forças externas. A restauração não vem das técnicas, estratégias, estruturas. Isso não significa que a fé perdida é irrecuperável, que não existe substância ou substrato humano para a graça que restaura. Então, como se recuperar a fé perdida? O sabor perdido? As pessoas que chegam na sua catequese, perdidas, porque não entendem e não vivem a fé. A metáfora aponta para uma verdade espiritual. Tá vendo? Foi o que ele fez? Ele pegou a história, da história ele extraiu, foi lá nas palavras, viu o que as palavras significavam. Então ele está fazendo, exegese, hermenêutica, e agora ele está voltando para o espiritual. As três coisas que eu preciso fazer na palavra. E aí ele agora vai para o sentido espiritual. Quando Jesus pergunta como que ele será salgado, né? Como? Ele já perdeu o tempero, não tem mais força. Como vai se restaurar? Isso não significa, então, que a fé perdida não pode ser recuperada. Que não existe uma substância humana. Mas como é que eu vou recuperar esta fé? A própria metáfora aponta para uma verdade espiritual. O cristão não pode recuperar a fé apenas por esforço próprio. Eu não consigo recuperar a minha fé com esforço próprio. A pergunta de Jesus, portanto, funciona como um alerta e um convite. Alerta: diante da infidelidade, cuja consequência real é o discípulo se tornar incapaz de cumprir a sua missão. Como é que eu
deixo de ser discípulo, deixo de cumprir a minha missão de catequista, deixo de fazer as coisas que Deus quer, quando eu paro de cumprir com a minha fidelidade. Assim era o povo da Bíblia. Quando o povo era infiel, as coisas caíam sobre eles, não porque Deus castigava, mas porque o pecado tem consequência. Então eu preciso pedir a Deus a graça de não perder o sabor, a fidelidade. Mas ao mesmo tempo é um convite único, formal, de recuperar o sabor. E como é que eu faço isso, diácono? Para que eu recupere o sabor. Eu quiser ser catequista um monte de tempo. Como é que eu faço isso para ter entusiasmo desse pessoal que está entrando agora? Eu queria ler mais a Bíblia. Eu queria estar mais perto da palavra de Deus. Como é que eu faço isso? E ele diz, voltando à fonte. A graça, a comunhão, a conversão, o reencontro com Jesus. Então eu preciso fazer isso. Acho que o microfone foi-se embora agora. Acabou a bateria. Dá para ouvir? Sim, por conta da gravação. Então eu preciso pedir a Deus essa graça. Quando eu voltar, quando eu perder o sabor, eu preciso voltar às fontes. Preciso voltar à graça, preciso voltar à conversão, preciso voltar ao reencontro com Jesus. Numa expectativa puramente humana, recuperar o gosto do sal é impossível, mas é mais fácil acender uma nova chama do que reacender uma que se apagou. Quem nunca teve a fé pode ser surpreendido, encantado, transformado por algo novo, mas já quem já perdeu, muitas vezes a perdeu por frustração, por dor, por decepção e por desgaste. E aí eu quero parar aí para a gente entender bem. Na palavra de Deus, no cotidiano dela, a gente vai ver as pessoas se frustrando, as pessoas passando por dores, as pessoas passando por decepções, as pessoas passando por desgastes. Também na nossa vida, no cotidiano, a gente vai passar por frustrações, a gente vai passar por dores, a gente vai passar por decepções, a gente vai passar por desgastes. Pode ser que vocês estejam até decepcionados, achando que eu ia falar outra coisa, eu estou falando isso. Mas o diácono não ia explicar como a gente vai ler a Bíblia cientificamente, todos os critérios. E ele veio falar assim: eu estou frustrado. Pode acontecer. Reconstruir isso exige um trabalho interno, muito mais profundo. Quando uma pessoa chega na sua catequese frustrada, quando ela chega com a duma dor, quando ela chega decepcionado com a igreja, com o ministro, com alguém da catequese, ou quando ela chega desgastada, ela já rodou tanto, já apanhou tanto, que ela chega desgastada. Precisa então você levar a ela com carinho e com amor a beber na fonte, que é Jesus. Você, que é discípulo, precisa cuidar da tua própria fé, com quem cuida de algo precioso e frágil. Não por egoísmo ou vaidade espiritual, mas porque a sua presença no mundo, o seu sabor, a sua luz, a sua influência depende disso. Tornar-se insosso é mais do que perder o sabor. É agir de forma imprudente, perder o propósito, desinteressar-se do essencial. Mas Jesus também disse: vós sois a luz do mundo. Não significa que o cristão tenha, ou seja, a própria luz. Ele não é o sol, mas ele reflete a luz do sol. E como é que a gente vai refletir nessa luz de Jesus?
as pessoas olhando e vendo as nossas boas obras. Tantas vezes você acha que as pessoas não veem, mas Jesus vê o seu cansaço, a sua doação, tudo isso. Nas boas obras, nas pequenas coisas. Como diz a palavra grega, kodassa, que significa aquilo que parece, aquilo que se evidencia. Não é eu, mas é Deus em mim, através das boas obras. Assim eu serei luz, assim eu darei sabor, assim eu guardarei a fé e estimularei aqueles que precisam do meu sabor, que precisam da luz, que foi colocado em mim por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,